E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos. E aí, como é que vocês estão? Agora vamos para como iniciar a sociologia. Vamos para a 10ª e última parte, né? Vamos fazer esse fechamento aí com chave de ouro aí sobre como introduzir sociologia, como o professor ele pode iniciar a sociologia e todas as 10 partes, né? Elas estão disponíveis aqui no campo da descrição. Já está todas as 10 partes. Aí o professor ele pode ficar à vontade para poder acessar qual ele assistir, né? Arrumar um tempo, né? Um bom tempo, né? Claro, ter uma cronologia aí, fazer uma divisão, fazer um planejamento aí para poder escutar todas as 10 partes, né? Caso o professor esteja interessado, que ele desenvolveu uma boa aula de sociologia, como é que ele pode iniciar, como iniciar sociologia. Então, o objetivo das minhas videoapresentações é dar dicas de como o professor ele pode iniciar o estudo de sociologia. E depois ele vai lá fazer a introdução para poder logo aprender a atenção do aluno logo no primeiro dia de aula, né? Pode ser no primeiro dia do ano letivo, ou então no primeiro dia de aula, quando o professor ele sai de uma escola, vai para outra. E isso aí são várias causas que existem, né? Mas que tenha o que é comum, né? Entre uma causa e outra é como o professor ele vai iniciar a sociologia. Como é que ele vai iniciar a disciplina? Como convencer o aluno por que a sociologia tem que fazer parte da escola? Tem que fazer parte do currículo, né? Por que a gente tem que aprender sociologia? Qual é a intenção realmente, né? A mesma coisa, por que tem que aprender biologia? Por que tem que aprender física, matemática? Nada é à toa, né? Não se estuda nada à toa, tá? Então, nessa 10ª parte, décima e última parte, nós vamos ver aqui a respeito tá aqui, ó. Nós vamos ver aqui na parte de interdisciplinaridade. Vamos fazer uma sociologia, unir a sociologia com outras disciplinas. Como é que a sociologia, quando ela é estudada, vamos ver quais disciplinas, né, que você pode estudar, explorar outras disciplinas. Tá aqui, ó. A sociologia, né, que faz a interdisciplinaridade com a história, faz com a literatura, né? Aí foi escolhido aqui que eu escolhi, que foi o estilo no estilo literário barroco, tá certo? E nós vamos ver também a sociologia, que é com a filosofia. Então, é assim, quando você estuda sociologia, quando o aluno, assim, o estudante, ele vai fazer uma faculdade de sociologia, obviamente ele vai ver filosofia, porque a sociologia e a filosofia estão sempre juntos, estão sempre como se fosse uma interdependência, né? Um dependendo do outro, né? Você precisa do conhecimento de filosofia, né? E também ajuda quando você vai estudar a sociologia, isso aí e se baseado também de literatura, por exemplo, escolhendo o estilo barroco, e eu escolhi o assunto que é do ciclo do ouro. Aí eu peguei, depois vou ler aqui, né, um documento, né, de história, que vai falar um pouco que eu escrevi, né, fiz um resumo aqui que eu escrevi no papel, vou fazer uma leitura, e durante a leitura vamos fazer um debate a respeito de, por exemplo, o assunto que eu escolhi foi o ciclo do ouro, tá? O ciclo do ouro. Mas o professor de sociologia, para fazer uma interdisciplinaridade, ele pode também escolher também, relacionado a assuntos de impactos ambientais, pode ser também sugerido, né? O ciclo do ouro eu sugeri porque como está baseado na parte de história, né? Porque a gente vai ver o ciclo do ouro, porque o que o ciclo do ouro, o que interferiu nessa mudança da sociedade, da transformação de uma sociedade para outra. É isso que quando a gente estuda sociologia, novamente eu sempre falo em todas as minhas videoapresentações, está relacionado com sociedade e como uma sociedade se transformou. Houve uma transformação de uma sociedade para outra, tá? Então a sociedade está sempre evoluindo, está sempre sofrendo transformações, né? Então, se eu vejo uma sociedade agora, tanto na postura comportamental, quanto a postura de tradições, então se surgiu aquela tradição naquela sociedade, numa determinada região, eu quero procurar saber de como surgiu aquilo, né? De onde e que sociedade antiga partiu, sociedades anteriores, né? Ancestrais, de onde partiu para ver o que a gente está vendo atualmente. Se isso está acontecendo atualmente, tem que se basear em fatos históricos, né? Então a gente procura sempre estudar a história para isso, né? Então, vamos ver então. Então, para poder começar, para a gente fazer, né, a sociologia com a interdisciplinaridade, tá certo? Então vamos ver na parte de história, né? Quando a gente vai fazer história, qual é a sugestão? Aí o professor em sala de aula ele pode pegar a história e se basear
Vamos ver aqui na pré-história, tá? Na pré-história. Na primeira parte, né, da primeira parte de como iniciar a sociologia, eu havia já falado a respeito, eu abordei a parte pré-histórica, né? E o exemplo que eu me lembro que eu dei, falei a respeito, foi do rosto de um adolescente, tá? Aí o que acontece? Aí eu peguei aqui, fiz logo uma pesquisa, eu fiz aqui a pesquisa, né, do instrumento aqui, eu havia falado do rosto aqui do adolescente, tá aqui, ó, eu fiz aqui a pesquisa, ó, aqui a respeito, tá aqui, ó. Eu fiz aqui a pesquisa, tá? Eu falei da pesquisa do rosto de adolescente que viveu há 9.000 anos, ele foi reconstruído, né? Então, o que acontece? Tá aqui o rosto do adolescente, ó. Tá aqui o rosto dele, do adolescente, tá aqui, ó. Tá aqui, mostra aqui o rosto do adolescente que foi reconstruído e baseado na reconstrução e com a ajuda de outras disciplinas, quando você vai falar da sociologia na parte pré-histórica, então você se baseia também em outras disciplinas que está dentro até da sociologia, quando se estuda sociologia, né? Então você vai ter que, com a contribuição de outras disciplinas, para poder ajudar a saber de como esse adolescente aqui, ó, o adolescente, né? De como é que era a sociedade na época lá, ou como é que o adolescente aqui ele viveu na época, como é que era na parte da sua estrutura comportamental, ele se baseava, né, os fatos, os acontecimentos, quais são os hábitos que esse adolescente teve naquela época dele, há 9.000 anos, né? Então, vamos ver aqui. Então, quando foi feito aqui a pesquisa, aí o professor ele pode pegar a pesquisa, né? Ele pode, em sala de aula, ele tá ali, tá lá, vamos ver a sugestão desse assunto aqui, tá? Do rosto do adolescente. Aí tá lá. Aí o professor ele pode ler, pode fazer uma leitura aqui. Começa assim, por exemplo, o processo meticuloso baseado em um crânio encontrado em uma caverna grega, né, revela como nossas características faciais mudaram nos últimos milênios. As características faciais. Nessa parte aqui que fala das características faciais, está relacionado com anatomia, então nós estamos fazendo, vamos dizer, uma interdisciplinaridade com a biologia, né? Então, aí quando a gente vai falar de biologia, quando você estuda, aí o professor ele pode dizer, que a biologia é o estudo vamos dizer, se eu vou estudar o corpo humano, vamos dizer, o corpo humano, também de outros animais, logicamente, né? Mas quando a gente vai estudar o corpo humano, já que é humano, né? Porque quando a gente estuda sociologia, nós estudamos espécie humana, somente espécie humana, tá? Então, o que acontece? Aí tá lá, fala de características faciais, aí envolve uma outra, uma outra modalidade que é chamada de antropologia, né? Aí vai se basear a antropologia física, anatômica ou biológica, que é a antropologia, vamos dizer, da ciência, vamos dizer assim, e que foi falado, né, na parte 9, relacionado à antropologia. Então, o que acontece? Então, falou aqui das características faciais, tá lá. Aí o professor fala características faciais e fala que isso aí você faz uma abordagem, você trabalha com outras disciplinas, aí envolve a arqueologia. Aí, quando você vai estudar o crânio desse adolescente aqui, quando ele foi reconstruído, então você começa a exercer uma multidisciplinaridade, ou seja, com a contribuição de outras disciplinas, como outras áreas das ciências, como a arqueologia, antropologia, tá? E filosofia também vai ser envolvido. Então você começa baseado em outras disciplinas que trabalham com outras disciplinas em conjunto, então é multidisciplinaridade. Pronto. Aí você começa a saber mais ou menos de como esse adolescente viveu naquela época. Aí tá lá. Aí fala assim, o nome dela é Ávige, e a última vez que alguém viu seu rosto foi há cerca de 9.000 anos, né? Quando viveu na Grécia, no fim do período Mesolítico, né, em torno de 7.000 anos antes de Cristo, né? Então, no Mesolítico, né, ele tem a ver com aquele período que coincide com a Idade da Pedra, né? Aí envolve aí a história, que aí começa a história que fala muito a respeito, né, do período pré-colonial, naquele período pré-colonial, e que você tem também um período pré-histórico, tá? Aí envolve a Idade da Pedra, a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, né? Aí você tem aquela, pode dar a Idade da Pedra, que é a Idade da Pedra lascada, né? Então tem a ver com um período aqui, porque tem um período mesolítico, tem um período paleolítico, tá? E tem um período neolítico também. Isso aí é falado muito na disciplina de história, né? Quando vai envolver a parte pré-histórica, tá? E tá lá.
Então, no fim do período mesolítico, em torno de 7.000 anos antes de Cristo, a região passava pela transição, olha só isso aqui, gente, ó, pela transição entre uma sociedade de caçadores-coletores, né? Então tá lá os caçadores-coletores nos nossos ancestrais, né? Que tivemos, assim, lembrando, né, nos nossos ancestrais, tivemos o Homo ergaster, né, o Homo ergaster, que ele tinha uma estrutura dele, craniana, ele era uma estrutura mais simiesca, né, se parecida com o crânio já dos macacos verdadeiros, como o gorila, o orangotango, o chimpanzé, né. Então, se você pegar aqui um desenho de um Homo ergaster, né, do Australopithecus, né, tem outro gênero que é o Australopithecus, você vai ver que ele tem estruturas cranianas simiescas, né, que é parecida com os macacos, né, verdadeiros. E você vê, era uma mandíbula mais assim avantajada, desenvolvida, né? Então, naquela época, eles eram classificados como, vamos dizer, exerciam como caçadores-coletores, né? Eles caçavam ali o animal, né? Eles tiravam a carne ali do animal, aí explica todo aquele processo, né, de como é que era supostamente os hábitos, né, dos nossos ancestrais, né? Então, baseado no crânio, né, do adolescente, quando a gente na reconstrução que é feito, você, pela informação ali, mais ou menos pela reconstrução que é feito, então mais ou menos a gente vê que esse adolescente ele viveu num período, uma transição entre uma sociedade de caçadores-coletores e uma sociedade que cultivava sua própria comida. Então foi isso que aconteceu, ó, uma transformação da sociedade que só pela reconstrução do rosto, né, do adolescente, que na verdade ele fala assim, que a reconstrução do rosto foi de uma mulher que viveu há 9.000 anos, de uma adolescente no caso aqui, né? Que eu acabei de ver aqui, escrito aqui pela descrição aqui na foto, né? Tá aqui. Aí tá lá. Então, e começou a cultivar a sua própria comida, tá? Então eles saíram da condição de caçadores, né? E começaram a cultivar a sua própria comida. Quando a gente fala cultivar a própria comida, a gente entra na era da agricultura, quando começou, viu? Como é que houve uma evolução, no caso aí foi uma evolução cultural, né? Saímos de um comportamento de caçador, né? Para você ser agora uma sociedade que cultivava sua própria comida, quando entrou essa era da agricultura. Aí tá lá, aí em português aí fala aqui, Aves quer dizer alvorada, porque nome que os arqueólogos escolheram por ela ter vivido num período em que era considerado a alvorada da civilização. Então essa alvorada tem a ver com transformação da sociedade. É o que a sociologia estuda, né? Essa transformação da sociedade, tá lá. Aí fala, pouco se sabe sobre como ela viveu e morreu, mas agora arqueólogos podem visualizar as proeminentes massas do rosto, tá lá, as sobrancelhas fortes e a covinha do queixo, né? Então o rosto de Aves foi revelado por pesquisadores da Universidade de Atenas, que fala aqui, né? E lá na Grécia, tá cá. Tá aqui, ó. Aí tá lá mostrando mais aqui, ó, mais o rosto aqui da adolescente, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Mostrando aqui o rosto da adolescente, tá lá, reconstruir o rosto não foi fácil, e vai falando. Olha só, foram necessários um endocrinologista, né, médico endocrinologista, um ortopedista, um neurologista, um patologista e um radiologista para refazer a aparência de Aves. Olha só, pegando todas essas áreas aqui, endocrinologia, ortopedia, neurologia, então você faz uma multidisciplinaridade, tá? Então, a equipe de construção tá lá, que foi liderada aqui pelo ortodontista, e observou que apesar dos rostos de Aves parecerem pertencer a uma garota de 15 anos, análise nos dentes indicaram que ela tinha 18 ou um ano a mais ou a menos, né? Tá lá, mais ou menos aqui. Tá lá. Então aqui mostra, gente, aqui que ele trabalhou, né, em trazer tantos rostos antigos à vida, né? Então, e que mais ou menos assim faz uma dedução que viveu-se na Idade da Pedra, né? Que essa adolescente viveu na Idade da Pedra, né? Tá lá. Então, aí fala que a Idade da Pedra é um período muito longo e muito diferente da nossa era, né? Agora, muito diferente, mas somos fisicamente parecidos, né? Isso quer dizer o seguinte, que como você vê o rosto aqui da adolescente, que você vê que ela é fisicamente parecida com os nossos rostos atuais,
que você conclui, né? Você deduz que, então você indo aqui agora para a atualidade e a gente observando, vamos ver assim, mesmo que você não seja um sociólogo, né, formado, diplomado ali, mas nós temos, vamos dizer, essa natureza de nós sermos sociólogos por natureza e filósofos também, né? Porque você observa a sociedade atual, o que a gente faz atualmente? A gente exerce uma atividade agrícola, né, de agricultura, tá? Então tá lá, que é cultivar nosso próprio alimento, tá? Então tá ali, né? Aí começaram o trabalho com o crânio escavado da caverna Teopetra, né? Então essa escavação, então foi com a ajuda de arqueólogos, né? Que a arqueologia ele trabalha mais com estudo de culturas extintas, né? Sociedades extintas, né? Ele através de escavações escava os objetos ali, que aí o professor ele pode falar isso em sala de aula com os alunos. Fica um debate muito interessante, entendeu? Então, o que acontece? Faz as escavações e baseado nos objetos que essa adolescente usou, né? Se ela usou, associar a estrutura craniana dela com os objetos lá, achados ali na escavação, então você deduz mais ou menos que como era a sociedade em que essa adolescente viveu, tá? Então tá ali. Mostrando tudo aqui, ó. Aí faz a impressão em 3D, faz uma réplica exata do tamanho real, mais ou menos como era, né? Tá ali. Isso permite a construção dos tecidos da face de aves e músculo por músculo, né? Algumas das características são baseadas em medidas do crânio, né? Outras, como cor da pele e dos olhos, são inferidas a partir de traços da população da região, tá? Então, tá lá. Então, gente, você vê como é que é muito interessante que quando faz essas reconstruções aqui, né? Quando é toda feita assim essa reconstrução, então você tem mais ou menos uma ideia de como era a sociedade dessa época. Aí é que entra o papel do sociólogo, né? Que o sociólogo ele vai lá e explica com base na antropologia. Aí você tem a antropologia física, né? Você tem a antropologia até da evolucionista, que trabalha com darwinismo social, como havia falado na parte 9, né? A respeito da antropologia, tá certo? Então você tudo assim baseado em estudos, né? Com base nos dados, nas informações, tem que ter as informações ali. Não pode chegar e deduzir assim por alto, né? Baseado no achismo, como todo mundo fala hoje em dia, termo muito usado atualmente, né? Do achismo, né? Que você acha uma coisa, mas você tem que se basear em informações. Você tem que coletar documentos, não só objetos, né? Não só escavações de ossadas, né? Ou então escavações de fósseis, aí que entra uma outra área chamada de paleontologia, que é o estudo dos fósseis, né? Aí você tem a paligrafia, que é baseada em documentos que se acham também junto com objetos. Então você tem que ter uma gama ali de coleta de dados, né? De informações para você usar a metodologia científica, o método científico, a observação, fazer questionamentos, hipóteses, né? E chegar a uma conclusão, a uma dedução, com o uso do raciocínio. Aí que entra a filosofia. Porque a filosofia, né, o professor ele falando em sala de aula com os alunos, né, e ele falando da filosofia, que a filosofia, né, é uma disciplina que se baseia, onde uma das características é o uso da razão do raciocínio, que você utiliza o raciocínio. Quando você não utiliza dados experimentais, aliás, atividades práticas de laboratório, você pode utilizar o raciocínio, né? Ou então você usa atividades de laboratório, como foi feito na reconstrução, né, da face, né, da adolescente, na reconstrução facial, foi uma atividade laboratorial, de laboratório, e que depois se associou com o raciocínio. Aí que entra a sociologia em trabalho com a filosofia. Olha que interessante. Como é que você tem essa interdisciplinaridade que faz e também a multidisciplinaridade, tá? Então tá lá. Então foi feito aí, né, essa interdisciplinaridade, né, da sociologia com a história, e além disso, na parte pré-histórica, agora vamos falar a respeito do ciclo do ouro. Então o que acontece? Eu peguei aqui, né, tá aqui, ó. Eu peguei aqui a respeito, né, tá aqui, eu fiz uma anotação aqui, né, do caderninho aqui, ó, tá aqui. Eu peguei a anotação, eu peguei ali, eu peguei algumas referências bibliográficas e li a respeito do ciclo do ouro. Então eu queria achar a parte do ciclo do ouro para fazer uma interdisciplinaridade com a sociologia, né? Pegando ali de informações, né, de história, né? Então a gente podemos falar do ciclo do ouro, porque a gente vai ver, eu vou falar aqui agora do ciclo do ouro, e que foi muito importante nessa transformação da sociedade, né? Então é por isso que eu falo, né, que para início, né, da compreensão da interdisciplinaridade,
Então, para o início da compreensão da interdisciplinaridade, né, envolvendo a sociologia, então podemos também usar o assunto do ciclo do ouro, né? Então, o que que fala? Ele fala assim, mais ou menos assim, né? Ele diz assim que durante o século XVIII, né? Durante o século XVIII, você vê que a febre do ouro, né? Ele dominou, a febre do ouro ele dominou. Então, o que que acontece? Então, você vê que profundas modificações sociais se efetuaram que antes do ciclo do ouro, você tinha aquele período da cana-de-açúcar, né? Aquele período colonial que começou com a plantação da cana-de-açúcar, e antes disso você teve também o extrativismo, que foi do pau-brasil, né? Então você vê que quando você passa por essas fases, né? Após o descobrimento do Brasil, aí você passou por aquela fase, né? Do pau-brasil, do extrativismo do pau-brasil, depois você passou para o ciclo da cana-de-açúcar, e da cana-de-açúcar passou para o ciclo do ouro. Então, o que que acontece? Isso aí é na parte de história. Aí, quando envolve a sociologia, então, como isso influenciou na transformação da sociedade, né? Como a sociedade se transformou baseado nessa atividade econômica naquela época, né? Após o descobrimento do Brasil, que tivemos o período colonial, tá? Então, o que que acontece, né? Então, você vê que na época da cana-de-açúcar, né, o que que acontece, né? Havia praticamente só duas classes sociais. Na época da cana-de-açúcar, você tinha duas classes sociais. Então você vê, ó, sempre a história trabalhando com a sociologia, que a sociologia ela trabalha com as classes sociais. Isso o professor falando em sala de aula com os alunos, né? Para ver como é que é muito interessante, tá? Então tá lá. Então na época da cana-de-açúcar, novamente, vamos repetir, na época da cana-de-açúcar, né? Então havia praticamente só duas classes sociais, né? O senhor e o escravo, né? Aquele negócio do senhor de engenho, né? Que o professor tanto de história fala do senhor de engenho, né? Então você vê que o ouro, né? Ele criou uma terceira classe, né? Uma intermediária formada de pequenos mineradores, né? Então eu saí da cana de açúcar, né? Do ciclo da cana de açúcar, em que você tinha duas classes sociais: o senhor de engenho e o escravo, né? Aí quando veio o ciclo do ouro, o que que aconteceu que quando veio o ciclo do ouro, né? Então quando veio o ciclo do ouro, né? Quais são essa terceira classe intermediária que surgiu? Foram a classe dos mineradores, né? Artesãos, comerciantes, intelectuais e funcionários da administração, né? Então você vê que a mineração no Brasil, né, aos poucos transformou a organização da sociedade, para você ver, né? Então você vê que então só para você ter uma ideia que quando começou o ciclo do ouro, né, naquela época, e o que que acontece, né? Você vê que um simples funcionário, né, público podia comprar escravos e enriquecer. Um simples funcionário público, um funcionário da administração, né? Antes que isso era atribuído ao senhor de engenho, que podia fazer isso, de comprar escravos. Agora, com o ciclo do ouro que veio, e obviamente veio, né, pequenos mineradores, foram formadas essa profissão de mineradores, né? Então você vê que até um simples funcionário público podia comprar escravos e enriquecer. Olha essa mudança, essa mudança, né? Essa transformação que houve da sociedade, né? Então, o que que acontece? Então, se você for pegar na parte de filosofia, tá aqui, ó. Tá aqui. Na parte aqui da filosofia, então vamos dizer que para a filosofia, né? Então a história, né? Ela sempre menciona o Brasil como o paraíso sobre a terra, né? O lugar do ouro, da riqueza fácil, né? Da natureza gentil e do clima suave. Olha só como é que você faz uma reflexão, né? Você faz uma filosofia, você filosofa, você utiliza o raciocínio, né? Você para dizer isso, porque quando você for ver isso é verdade, é uma pura verdade mesmo, né? Então que para a filosofia, você filosofando, então a história sempre menciona o Brasil, né? Como o paraíso sobre a terra, né? O lugar do ouro, né? Da riqueza fácil, da natureza gentil e do clima suave. E o que a gente vê atualmente, né? Se você for levar para a parte atual, é o que a gente vê realmente, né? Olha o que a sensação que a gente vê é isso mesmo que é, tá? Então você vê que na época do descobrimento do Brasil, né, os portugueses eles tinham todo o interesse voltado para os metais preciosos, né, da nova colônia, tá? Então, enquanto não havia, mas só que acontece o seguinte, né, que enquanto não havia a busca pelos metais, né, então Portugal decidiu a exploração agrícola, né, do solo brasileiro, que é a cana-de-açúcar, né? Então, o plantio de cana, né, e a produção de açúcar tomaram quase 100 anos para você ter uma ideia.
né? Se for levar para a parte de história, a parte histórica, né, levou que é relacionado com datas, né, cronologia. Então você vê 100 anos, 100 anos que ficou nessa atividade agrícola da plantação da cana-de-açúcar, né? E você vê que no fim do século XVI, né, apareceram ouro, prata, né, e outros metais, né, em pequena quantidade que aconteceu foi na capitania de São Vicente. Isso, deixa eu ver aqui. Olhando aqui os dados, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, na capitania de São Vicente que aconteceu, né? É que no fim do século XVI foram que apareceram o ouro, prata e outros metais, né? Em pequena quantidade na capitania de São Vicente, tá? Aí depois o que aconteceu, né? Então aconteceu que a posse de escravos, né? Ele era sinal de elevada posição social. Então quando começou né, com essa época do ciclo do ouro, né? Então você aí começou e o que aconteceu, né? Que com a descoberta, né, de grandes riquezas auríferas, né, que é do ouro, né? Então o que aconteceu? Surgiu a necessidade de instalações mais complexas, né, e mais caras, né? Então o que acontece, né? Por causa dessa necessidade de instalações mais complexas para fazer as escavações para achar ouro, tem que utilizar ferramentas mais sofisticadas, né? Então acompanhando, né, essa necessidade de instalações mais complexas para poder extrair o ouro, né, o que acontece? Também houve a necessidade também, né, o trabalho braçal, que foi se exigindo mais o trabalho braçal. Então, quando se trata de trabalho braçal, quando a gente vai falar de história, né, então fala-se também de compra de escravos, né? Então compravam-se mais escravos, então contrataram-se novos empregados, né? Então aí começou uma outra ascensão social, essa coisa de compra de escravos, ou seja, quanto mais se compra escravos, né, quanto mais se necessita de mais empregados, né, então ocorreu uma nova ascensão social, ó, outra transformação social, né, que então o que passou a se pensar, né, a ter o pensamento de que a posse de escravos, né, ele era sinal de elevada posição social. Isso quer dizer que quanto mais escravos tivesse, né, mais importante e poderoso era o senhor, né, era um senhor. Então o que acontece, né? Então você vê que a grande quantidade de escravos, né, assegurava maior lucro, né, crescer perante também a sociedade, né, mandar os filhos à corte para estudar, né, e assim torna-se um nobre fidalgo. Pronto. Então, olha só como é que é interessante essa transformação que tem, né? Que quanto mais você tem essa posse de escravos, mais riqueza que se adquire, né? Olha como é que vai acompanhando essa transformação da sociedade, né? Então você vê como é que isso que é a sociologia, né, entra nessa história, né, que interfere sobre isso, né? Quando você vai você trabalha em conjunto com a história, tá? Então, e que mais? Então, deixa eu ver aqui. Outro então documento, que eu peguei aqui o documento aqui, anotei no caderno, que é o seguinte, né? Vamos dizer aqui, né, a respeito né, que fala aqui a parte de a Idade Média, tá? Então vamos ver então. Então quando a gente fala assim que aí tá aqui. Eu vou falar aqui, né, lendo aqui que eu escrevi a respeito, que eu fiz a pesquisa. Aí eu coloquei aqui, né, falando aqui, ó. Se durante a Idade Média, né, o homem vivia sufocado entre as mulheres dos feudos, ou seja, os feudos, lembrando que é a época do feudalismo, né? Aí o professor ele pode novamente falar a respeito do feudalismo, o professor de sociologia, falar a respeito do feudalismo, tá lá. Então tá lá. Então, se durante a Idade Média o homem vivia sufocado entre as mulheres dos feudos, né, e pela cega obediência aos dogmas da igreja, a euforia diante das conquistas ultramarinas transformaria a sociedade e o homem passaria a ser entendido como uma única força capaz de mudar o mundo e sua mentalidade, né? Com o poder de superação, né, das próprias limitações, desafiando sua finitude, né? Ou seja, quando a gente fala assim, né, na parte de finitude, assim, sua limitação, que está dizendo, né? Então, o que acontece? Aí você vê que já começou a haver uma transformação, né? Tinha que ter uma evolução aí. Não ficar sempre assim à mercê das igrejas, né? Ficar dependendo dos dogmas da igreja, né? E ficar sempre naquela cega obediência, né? Ou então ficar naquela atividade do feudalismo, né? Ficar ali o tempo todo. Tinha que ter uma transformação, tem que evoluir, sair daquilo, sair do feudalismo e sair ali da área dos dogmas da igreja, tá? Então o que aconteceu?
Então, houve a queda dos muros feudais, né, do feudalismo. Né? Então, neste ponto, a religiosidade, o espiritualismo medieval vai se modificando e as artes acompanham esse processo de libertação. Né? Então, é a cultura atingindo o povo já. Tá? Então, o que acontece? Né? Então, você vê que... se você for associar com isso, né, nessa ideia de sair, né, desse domínio da igreja, então, novamente que falo, né, entra naquela parte do iluminismo, tá? Do iluminismo é quando você começa a ter uma evolução, né, e você começa a sair, né, do feudalismo. Então, com o iluminismo, né, como eu sempre falo aqui a respeito aqui em algumas partes que eu falei aqui da videoapresentação, que fala que para você ter esse processo de libertação, né, para que você a cultura atingindo o povo, né? Então você tem uma evolução cultural, né? Essa transformação que é, tá? Bom, então agora na parte de tá aqui. Agora na parte que fala aqui, né? Fazendo a sociologia, né? Com a literatura, então foi escolhido no estilo barroco. Então, entrando nessa área do estilo barroco, desse estilo literário barroco, vamos pegar novamente, só para lembrar do parte do ciclo do ouro, que por exemplo, se você vai fazer uma excursão, né, aí entra a atividade de turismo, né? Aí associa turismo com arte, né? Aí já entra a parte de arte, né? Aí você faz uma interdisciplinaridade com a arte. Quando você vai lá fazer uma excursão, né, em Minas Gerais, quando você vai visitar as igrejas, né? Então quando você olhar ali toda aquela obra ali nas igrejas, né? Ele tem no estilo barroco que você vê, que é feito nos estilos barrocos. Quando você olha ali o teto das igrejas, né? Aí o professor ele pode pegar, né? Aqui ele pode novamente aqui fazer a pesquisa, tá lá, né, e pegar, né, algumas fotos, né, imagens, né, de artes da igreja. Então você vai ver lá que tudo assim tem muita coisa ali, né, muitas construções ali que tem ouro ali, né. Então essas construções das igrejas, então isso estava lá contemporâneo com o ciclo do ouro, tá certo? E quando você olha ali, então você vê que ele tem assim um estilo barroco, né. Então o que acontece? Aí tá lá, eu peguei aqui novamente aqui eu copiei, né? Fiz aqui o copiei e ele fala assim: em relação com a literatura barroca, né? Tá lá, o barroco é o resultado da oposição entre o antropocentrismo renascentista e o teocentrismo medieval. Então, quando a gente fala do teocentrismo medieval, é aquele que eu falei antes, há poucos minutos, a respeito do dogma da igreja, que quando você sai dos domínios do dogma da igreja, quando você passa a não ter mais aquela obediência cega pelos dogmas da igreja. Então, que antes disso você tinha o teocentrismo medieval, essa coisa da igreja dominar, né? Esse domínio da igreja, né? E aí você sai do teocentrismo medieval para o antropocentrismo renascentista, né? Então essa evolução que acontece, né? Gerando um homem carregado de dúvidas, de medos, conflitos morais e espirituais. Ou seja, quando você sai do teocentrismo medieval para o antropocentrismo renascentista, essa evolução, entra aquela ideia do iluminismo, pronto. O que acontece? O homem já começa a fazer questionamentos, ele já começa a refletir. Olha como é que ele já muda o pensamento dele, né? Ele já começa a ter uma outra visão. Ele começa, aí tá lá, ele começa a ter dúvidas, começa a ter medos, conflitos morais e espirituais, viu? Ele começa a entrar no campo das reflexões, dos questionamentos. Antes não podia nada questionar. Não podia nada questionar, né? Tipo, você tinha que fazer seu trabalho e pronto. Agora não. Agora com essa transição, né? Essa transição aí, você começa a ter questionamentos. Aí entra o quê? A filosofia. A filosofia, porque você começa a entrar no campo dos questionamentos, das reflexões, né? Você começa a sentir medo, você tem que questionar as suas atitudes, tá? Isso é você fazer uma filosofia, tá? Então, aí tá aqui. Se o Renascimento é a arte do equilíbrio, né? Se o Renascimento é a arte do equilíbrio, né? O Barroco é a do desequilíbrio, né? Do dualismo, né? Das oposições. Ou seja, então se o Renascimento é a arte do equilíbrio, pronto, começou a ter um equilíbrio aí, né? Saindo daquela condição estagnada, né? Você sai da sua zona de conforto
e você começa a evoluir, né, no seu pensamento, no seu raciocínio, pronto, então você começa a ter um equilíbrio, né? O barroco, você vê que ele era do desequilíbrio no estilo barroco, né? Então, o que que acontece? É a arte do desequilíbrio, do dualismo e das oposições. Pronto. Dualismo, lembrando que o dualismo a gente estuda muito na filosofia. O que que é o dualismo? Então, para entender o que que é dualismo, novamente, aí o professor ele pergunta lá para os alunos: turma, vocês estão lembrados do dualismo que eu falei? O que é o dualismo na verdade, né? Então, se você for baseado no estudo da língua portuguesa, né? Quando você estuda, por exemplo, os antônimos, né? E quando você estuda nas figuras de linguagem, que é a antítese, então tem a ver com palavras opostas, né? Então você está ali. Claro, escuro, né? Espírito, matéria, liberdade, eternidade, né? Vida e morte, juventude, velhice. Pronto. Então você começa a entrar nesse campo das oposições. Antes você ficava só de um lado, né? Agora, com o antropocentrismo renascentista, né? Com o renascimento, o homem passou a questionar, a fazer questionamentos, né? A sair daquela vida constante, né? Parada, para ir sofrer uma transição e buscar coisas opostas àquilo que você estava vivendo, né? Então, existem umas oposições, né? Tá? Como se fosse assim, você vivia lá naquele campo da escuridão, né? Sempre tendo aquela obediência ali, né? Aquela obediência. Então você vivia num campo da escuridão. Aí daqui a pouco você foi, com o seu pensamento, o seu questionamento, você foi para o campo do claro, da luz. É por isso que fala daquele pensamento humano iluminismo, tá? Então, aí fala aqui, o dualismo é ligado à filosofia, tá? Ligado à filosofia, que é muito estudado isso, né? Então você vê que aí tá lá. A literatura barroca, ela tem a marca da contradição, tá? Então, daí uma linguagem em que as antíteses, né, como eu havia falado, as antíteses, né, os paradoxos, né, que você faz os paradoxos, né, que são as contradições, né, os paradoxos concretizam o espírito dual, né? O que é o espírito dual? O espírito de que você, né, tem que ter, você tem que ter você tem que estar sempre entre o sim e o não. É como se fosse você tem um direito de escolha. Você tem um direito de escolher sim, dizer sim, e você tem o direito de dizer não, né? Não apenas dizendo sim o tempo todo. Você também tem que saber dizer não. Então, quando você estuda todos esses assuntos assim, dentro da sociologia, quando você faz uma interdisciplinaridade com a história, com a filosofia, o que acontece, né? Tá aqui, filosofia, né? Pegando esse estilo barroco, né? Então, isso aí, esses estudos todos servem para você exercer o seu poder de pensamento crítico. Poxa, então agora você entende por que você estuda, né? Estilo barroco, por que você estuda filosofia, dualismo, aí você estuda lá na sociologia, que você estuda lá as classes sociais. Poxa, tem essas duas classes sociais, por que não pode ter uma terceira classe social? Vamos criar uma terceira classe social aí baseado no que a gente explorou no meio ambiente ali, né? Porque tudo é o ambiente que transforma, é o tipo de ambiente que causa a transformação. É por isso que você estuda também lá na antropologia evolucionista, que é o darwinismo social, né? Então é por isso. Então tudo isso que a gente aborda aqui, que a gente fala, né? Então a gente, vamos dizer que se a gente for fazer uma conclusão bem ali, uma coisa bem sintetizada, bem compacta, bem resumida, você pode ver que é o tipo de ambiente que muda, né? Que muda a nossa forma de ser, de agir, muda nossos pensamentos, de acordo com o ambiente em que você está, tá? Então você vê que interessante isso que fala, né? Então, novamente, novamente, onde eu parei, concretizam o espírito dual, né? Que identifica este período da história do homem e do mundo, tá? Da história do homem e do mundo, né? Então, o que acontece, né? Tá ali. Então, pessoal, para completar aqui a relação da sociologia, né? Com a filosofia, né? E também com a história, né? Então, vamos ver. Se a gente for falar aqui a respeito, então, fiz uma outra anotação aqui que fala assim, né? Olha que interessante. Ele fala assim, sociologia. Aí tá lá.
fazendo uma interdisciplinaridade com a história, tá? Ele fala assim: ao estudar o passado e o presente, a história leva o indivíduo a construir, né, uma melhor sociedade para o futuro. Ó, essa construção da sociedade, essa transformação da sociedade. História, aí ele fala assim: perceber a maneira como o passado foi construindo, reunindo o conhecimento necessário para lidar com o presente. Mas isso é verdade. Então, quando você estuda fatos históricos, ou seja, se uma coisa que está acontecendo agora é porque o que deve ter acontecido lá atrás, né? Nos fatos históricos, né? Tanto na pré-história quanto na história, na fase pré-colonial, na fase colonial, tudo, né? Então você vê que mesmo que a sociologia, né, ela tem o foco principal é estudar a sociedade atual, o que está acontecendo agora, uma coisa que você observa agora, e a gente fica questionando, a gente questiona, mas se isso está acontecendo agora, é porque o que aconteceu no passado, alguma coisa aconteceu no passado, quais são os fatos que aconteceram para poder tudo isso, quais foram as causas, né, para toda essa consequência que a gente vê atualmente aqui, tá? E quando a gente vai fazer, então, para poder fazer agora a conclusão da relação da sociologia com a filosofia, né? Aí entra na parte de Aristóteles, né? Aí Aristóteles fala assim: Aristóteles disse na metafísica que o homem busca naturalmente o conhecimento, ou seja, lembrando, metafísica é aquilo que você vai além do que você vê, né? A metafísica, ela vai além do concreto, você vê aquilo ali. Aquela coisa que você vê de fato que está acontecendo, mas alguma coisa está por trás daquilo que você está observando, isso é metafísica, né? Então, portanto, a nossa civilização, quando você rejeita a especulação filosófica, ele quer dizer o seguinte: quando você rejeita os questionamentos, quando você não questiona, quando você não faz reflexões, né? Quando você não exerce o seu pensamento crítico, quando você não exerce a sua opinião, né? Você aceita tudo que você vem para você aceita tudo, né? Você começa a pessoa, o indivíduo, ele se considera enfermo, né? Ele fica doente, né? Vamos dizer que ele fica doente. Primeiro ele começa a ficar doente socialmente, né? Para depois aquilo, né, atingir ele fisicamente. Aí começa você a prejudicar a sua integridade física também. Aí começa a desenvolver um monte de doenças físicas, né, doenças orgânicas, né, vamos dizer assim, né. Então, aí por isso que fala que há alguns males, né, que adoece a sociedade, aí tem aqui os males, né, que fala que adoece a sociedade, né, corrupção, a criminalidade, né, a miséria econômica. Então, são assuntos que fazem parte da sociologia e que você estuda tudo isso, né, e que isso ajuda você a compreender de quanto você precisa mudar. Você tem a sua mudança tanto do seu pensamento, como você tem que sentir que você tem que evoluir, né? Você tem que evoluir culturalmente para que você evolua biologicamente, né? Biologicamente, quando a gente fala de evolução biológica, né? Você pode também, você pode se basear nas doenças, né, que você tem. Poxa vida, eu me sinto tão doente, eu preciso sair disso, eu preciso sair, esse meu corpo está muito doente, então eu preciso evoluir na minha forma de pensar para que eu me cure fisicamente também, tá? Então, pessoal, então isso aí foi a 10ª parte, né, que foi relacionado, né, a essa interdisciplinaridade e que é muito importante, né, haver essa interferência de outras disciplinas com a disciplina que é dada em sala de aula, tá? Cada professor com a sua disciplina, que pode fazer interdisciplinaridade com outras disciplinas, né? Isso ajuda a compreender, a fazer esse conjunto todo, né? Fazer a multidisciplinaridade também, trabalhar com várias disciplinas, tá? Então, pessoal, espero que isso tenha sido de ajuda, né? Essas dicas, né? Sejam úteis, né? Que sirvam de utilidade para o desenvolvimento de uma boa aula, né? Dentro da sala de aula, tá certo? Então, pessoal, um abraço, obrigado e até lá.